Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o panorama da primeira rodada do Campeonato Baiano que teve início no sábado, no dia 11. Então eu assisti a todos os jogos, só destacando aqui. Todos os jogos do Campeonato Baiano vão estar sendo transmitidos pela TVE, canal aberto e também no YouTube. Então eu pude assistir pelo canal aberto, mas é interessante também a gente ver pelo canal do YouTube, porque permite-se ali os comentários. E nos comentários você já vê a reação da torcida. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer, quando eu for mencionando algumas partidas, certo? Então, o primeiro jogo que tivemos foi da equipe atual campeã Vitória, que recebeu em Salvador, no Barradão, o Barcelona de Ilhéus. Foi um jogo fraco, tá? Um jogo muito fraco, prejudicado pelas fortes chuvas que caíam aqui em Salvador. Especialmente no sábado, mas na verdade durante o final de semana todo choveu na Bahia. Então todos os jogos, além desse de Vitória e Barcelona, foram prejudicados pelas fortes chuvas. Foi no litoral, foi no interior, foi na capital, tá? Qualquer equipe que quiser justificar aí o mau rendimento nessa primeira rodada vai utilizar a chuva, acredito. Principalmente se não vencer o seu jogo jogando em casa. Então o Vitória recebeu o Barcelona. Pouco mais ali de 9.000 pessoas assistiram esse jogo. Um jogo muito fraco, muito ruim de se ver, inclusive. No entanto, tivemos raríssimas oportunidades de gol, especialmente criadas pelo Vitória, até porque jogava em casa. Então, dessas raras chances de gol, eu ainda observo que em um grau de dificuldade muito elevado. Bolas difíceis de já serem defendidas, inclusive num gramado pesado e com a bola molhada. E aí eu acho que o destaque ficou pelo Rafael Copete, que é o goleiro da equipe do Barcelona, certo? Um ponto para cada lado. Para o Vitória, talvez decepcionante. Para a equipe do Barcelona, eu entendo que foi um ótimo resultado. Vim aqui tirar os pontos do atual campeão e sair com um ponto para retornar, eu vou falar isso depois, né? Para Ilhéus, com esse um ponto na bagagem. É um ponto retornar para a bagagem, mas eles ficam aqui em Salvador ainda para disputar na segunda rodada. Eu vou explicar um pouquinho disso quando a gente for falar da segunda rodada. Então tivemos Vitória 0, Barcelona 0. No sábado, às 6h30, tivemos Atlético de Alagoinhas recebendo a equipe do Colo-Colo de Ilhéus. O jogo foi 2-2. Um jogo assim que eu não esperava que saísse em gols mesmo, porque no primeiro tempo foi 0-0, tá? Muita chuva em Alagoinhas, gramado pesado também. E os gols saíram no segundo tempo, a partir ali dos 53, 54 minutos de jogo. E quem fez os gols, vou pegar aqui as informações: Felipe Cardoso e o Giovani marcaram pela equipe do Atlético de Alagoinhas, e Wesley e Matheus Rezende pela equipe do Colo-Colo. Eu acho até que a torcida e a equipe do Atlético de Alagoinhas saem decepcionados com esse resultado, porque estava 2-1 até os 92 minutos. Houve um pênalti, a intervenção do VAR para confirmar o pênalti, certo? E então o atleta Matheus Rezende, aos 94, fez o gol de empate. O resultado 2-2, segundo jogo do campeonato, segundo empate, mas nesse aí com gols. Então eu não esperava até que saíssem os gols, mas aí eles vieram acontecendo e tivemos aí esse placar até inesperado. Isso principalmente por conta das chuvas, tá certo? E aí, no finalzinho do sábado, às 21 horas, tivemos a primeira vitória. O Porto recebeu a equipe de Jacobina. O Porto é a equipe mais nova do torneio. Só lembrando que vai completar um ano em fevereiro, tá? Vai completar um ano, é a sua primeira participação na primeira divisão do Campeonato Baiano. E por isso já foi até histórico. Conseguiu vencer o seu jogo 2-0 contra a equipe de Jacobina. Gols marcados por Alisson e por Lucas Nascimento, certo? Então, acho que até foi surpresa o resultado, porque o Jacobina, já disputa, já tem um costume até do torneio, e essa é a estreia na elite da equipe do Porto, lá de Porto Seguro. Gramado muito pesado. Se os atletas quisessem disputar um polo aquático, dava, mas insistiram no futebol, e isso foi especial para o Porto, que conseguiu então triunfar no seu primeiro jogo. É líder, inclusive. Tá? Marcou 2 gols, não sofreu nenhum, atualmente é o líder. Foi dormir como líder no sábado e no domingo continuou como líder, porque o Bahia foi visitar a equipe da Jacuipense.
O jogo foi realizado, apesar dessa visita, o jogo foi realizado em Alagoinhas. O jogo estava marcado para ser no Joia da Princesa, só lembrando que a equipe da Jacuipense manda seus jogos no Valfredão, certo? Que fica em Riachão do Jacuípe. O estádio está em obras, está em reforma, e o Joia da Princesa em Feira de Santana não foi possível realizar partida de futebol ali. Quase que não tinha gramado, um estado péssimo. E aí transferiu-se, ainda na semana que estava ali para ocorrer o jogo, alguns dias antes, para Alagoinhas. Choveu bastante, a equipe do Atlético de Alagoinhas enfrentou o Colo-Colo lá no sábado com gramado pesado. O gramado melhorou um pouquinho, assim, pelo que eu vi do jogo, melhorou um pouquinho, mas a verdade é que Jacuipense e Bahia não fizeram um jogo nada bom. Foi o pior jogo de se assistir dessa primeira rodada. 0-0, quase não tivemos chances de gol, muita pouca produção por ambas as equipes, certo? Isso pode se dar pelo gramado pesado, certo? Mas também pela questão do sistema defensivo das duas equipes. Tanto que o melhor em campo foi o Marcos Vitor. Só lembrando que o Bahia está disputando essas primeiras rodadas com a sua equipe sub-20. O Marcos Vitor, no entanto, é o mais experiente. Mas aí eu esperava até um pouquinho mais da equipe da Jacuipense. Até mencionei no vídeo anterior o atacante Getterson, né? Só que o ataque realmente não conseguiu produzir para quebrar o sistema defensivo do Bahia. A equipe do Bahia também não conseguiu produzir para quebrar o sistema defensivo da equipe da Jacuipense. 0-0 para pouco mais de 2.200 pessoas. Estava frio, estava chovendo, mas era um domingo, acho que dava para acompanhar aquele jogo em loco, certo? Quem quisesse lá assistir em Alagoinhas. Lógico que não era casa de nenhum dos dois times, então acho que até o público baixo se dá também por esse motivo. Para terminar, no domingo tivemos Jequié 0, Juazeirense 1, tá? Acho que decepção aí para a equipe de Jequié, para a torcida. Recebeu a Juazeirense aos 5 minutos, já tomou um gol. Já estava de noite de um domingo, frio e chovendo pra caramba, e aí a equipe toma um gol, não conseguiu mudar o placar. O jogo realmente não foi também muito bom, tá? Mas não chegou a ser ao nível de Jacuipense e Bahia. Pouco mais ali de 1.100 pessoas assistiram esse jogo. Esses aí foram ainda mais corajosos, mas era a casa do Jequié, tá? Eu peço aí até o pessoal que estiver assistindo, lá de Jequié, assistir o jogo. Aí, a torcida também da Juazeirense vai assistir o jogo. É muito bom você estar no estádio vendo um jogo de futebol. Eu sei que a chuva afasta um pouquinho, mas se possível, vamos lá, gente, para os estádios assistir essas partidas, tá certo? Então, o panorama que a gente tem atualmente da primeira rodada é o Porto em primeiro, acompanhado da equipe da Juazeirense. Foram as duas únicas que conseguiram triunfar nas suas partidas. Em último está a equipe do Jacobina e em penúltimo a equipe do Jequié. Lógico, primeira rodada, certo? E como eu falei, assistir pelo YouTube é interessante porque você vê os comentários. Por exemplo, jogo do Bahia contra a Jacuipense, um gramado horrível, a equipe sub-20, e o pessoal lá já descascando, dizendo que time horrível, que jogador péssimo, se esse é profissional aí, eu sou uma geladeira. Gente, primeira rodada do campeonato, e aí você tem que levar todas as condições ali que tá para ter aquele jogo, né? Gramado, a equipe se apresentando, indo para um estádio, né? Os dois, né? Jacuipense e Bahia, indo para onde não é a casa deles, onde eles não são acostumados a jogar. Lógico que bola é bola, gramado é gramado, a gente tenta jogar de todo modo. Ninguém vai dispensar, né? Chamar aí para um baba, vamos lá para um baba, o gramado está nessas condições, a gente joga, certo? A gente fala, a gente que é amador também, para poder querer bater uma pelada, bater um baba. Então a gente joga. Aqui é profissional, gente, certo? Aqui é profissional, isso interfere bastante. A preparação que uma equipe faz, se vai jogar em um ritmo mais acelerado, só que aí o gramado não permite, você vai fazer o quê? Tá? Então não adianta ficar, poxa, fulano é ruim demais, esse cara é péssimo. Primeiro jogo do Bahia, inclusive, isso aí veio mais da torcida do Bahia que eu estava assistindo, eu sou torcedor do Bahia, e maluco tava ali encrencando porque a equipe não estava produzindo. A gente fica insatisfeito sim, mas não adianta você atacar o atleta que está ali para representar o seu time, né? Eu acho que foi até injustificado, o pessoal já vem aí
Mal começou o primeiro jogo da temporada com a equipe sub-20, os caras já estão dizendo que equipe horrível. Vamos ter calma, vamos ter paciência, porque virão os outros jogos, virá ritmo de jogo também para todo mundo aqui. Não é desespero para ninguém. Primeira rodada, não ganhou, fora de casa inclusive, certo? Não tem esse desespero não. Vamos esperar aí a segunda rodada, como é que vai ser. Eu acredito que seja melhor, até porque que eu estou acompanhando aqui, as chuvas estão passando. Espero que a segunda rodada já não seja prejudicada por isso. Então, quando a gente fala já da segunda rodada, o que a gente vai ter é o Colo-Colo, perdão, na terça-feira vai enfrentar a equipe do Porto lá em Ilhéus, certo? Isso na terça-feira, é o único jogo da terça-feira. E o Barcelona já na quarta recebe o Jequié, só que esse receber seria aqui em Salvador. O Barcelona é de Ilhéus. E ele ficou aqui para mandar o jogo no Manuel Barradas, no estádio do Vitória. Não foi possível ser lá. E aí já transferiram também o jogo para a Fonte Nova. O jogo vai ser realizado na quarta-feira, às 19h15, na Fonte Nova. Apurei, estou acompanhando aqui se vai ter venda de ingressos. Perguntei porque o meu interesse é ir lá, tá? Assistir Barcelona de Ilhéus contra Jequié. Ainda na quarta-feira teremos também Juazeirense contra o Vitória, tá? O vice-líder recebe o Vitória lá em Juazeiro. Vou acompanhar esse jogo, vai ser às 9h30 da noite de uma quarta-feira, aquele bem horário típico de futebol mesmo, quarta-feira, 9h30 da noite. Na quinta-feira teremos aí Jacobina contra Jacuipense. O último colocado momentaneamente, certo? Recebe a equipe da Jacuipense. Acredito que a gente consiga ver uma coisa melhor do que as duas equipes apresentaram na primeira rodada. E também na quinta-feira, para fechar a segunda rodada, o Bahia recebe na Fonte Nova a equipe do Atlético de Alagoinhas, certo? Ambas empataram seus jogos, tá? E aí virão para o confronto aqui em Salvador, na Fonte Nova. Nesse eu estarei lá, certamente. Eu sou sócio torcedor, já fiz o meu check-in para acompanhar Bahia contra o Atlético de Alagoinhas. O público que der, eu sou um mais lá, tá? E aí, ao final dessa segunda rodada, acredito que na sexta-feira eu trago as informações, o panorama do que eu percebi, se houve melhora por parte de alguma equipe, se houve um decaimento do rendimento. Mas só lembrando mais uma vez, gente, foi a primeira rodada. Vamos ter paciência e acompanhar o restante aí do desenrolar dos jogos, tá certo? Agradeço muito aí a atenção de vocês para esse vídeo. Estou aqui com a camisa, né, da seleção da Nigéria, camisa muito confortável, e como eu gosto sempre de estar utilizando camisa de time, de seleção, eu vou sempre que possível estar mostrando aqui para vocês qual que é. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.